shall we escape if we neglect this great salvation? Now, Paul was saying that to his Hebrew audience. Now, they didn't have tape recorders today like we got here, but they had scribes who sitting there taking it down, just as Paul was preaching, and that's what it is right here. We're getting about tape recorders, and these tapes go over the Word. See? To show that it is the truth. Our religion is not in vain. It's absolutely the resurrected Jesus Christ. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 12, que o Senhor, nosso Deus, continue abençoando a cada irmão, cada um que entrou por aquelas portas, possam ser abençoados, ajudados pela graça de Deus. Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias na terra. Senhor, abençoe de uma maneira especial o teu povo, que tua palavra seja, ó Pai, viva, que ela penetre em nossos corações, que o Senhor fale conosco através dela, pois precisamos ouvir de Ti, porque nossas palavras falharão, mas Tua palavra jamais falhará. Que o Senhor tenha aberto a Tua palavra para alimentar as Tuas águias neste tempo do entardecer com o pão da vida, o alimento armazenado através do Teu sétimo anjo. Pai, que o Senhor nos enviou para isto, para este propósito. Usa-me em tuas mãos e alimenta o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar. Todos nós sabemos que as 3 gerações, ou as 3 raças que existem na terra, descenderam dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Da descendência de Sem, Deus então tirou de dentro da família de Abraão, ou de Terã, Abraão. Terã tinha mais filhos, né? Mas Deus escolheu Abrão. E assim como todos nós cristãos hoje tivemos uma chamada, Abrão também teve uma chamada. E o profeta nos ensina que a vida de Abraão e a vida de Israel, ela é um tipo, ela é uma sombra da noiva no espiritual, ela é o natural. Quando Deus tirou Israel de uma terra natural e colocou eles numa terra natural. Tirou de uma terra estranha e colocou eles numa terra que Deus escolheu para eles. E para nós, Deus também nos tirou de uma terra espiritual, de um lugar espiritual onde nós nos encontrávamos, e colocou nós no batismo do Espírito Santo. O profeta chega a dizer que há 3 êxodos. O primeiro êxodo foi de uma terra natural para uma terra natural, de uma organização. E depois Deus tirou a igreja de uma organização para o batismo do Espírito Santo, através da igreja apostólica. Esse foi o segundo êxodo. O terceiro êxodo é tirar do batismo do Espírito Santo para a eternidade. É a noiva do último dia, é nós. Nós também aprendemos que tudo como Deus trabalhou com Israel, Deus trata com a noiva no último dia. Israel foi no natural, a noiva é no espiritual. O profeta também teve um chamado de Deus para
pregar uma série, que são essa série Israel e a Igreja. Nesta série Israel e a Igreja, o irmão Brana começa com a vida de Abraão. Eu estava estudando e eu quero trazer um pouquinho sobre isto, por dentro das Escrituras. Eu li, reli, voltei a ler, e nós vamos, eu creio que, tirar muitas pepitas deste texto, porque nós lemos muitas vezes correndo, né? E nós não achamos aquilo que devemos achar. Mas quando procuramos minuciosamente, nós então encontramos realmente o que Deus quer nos mostrar. E eu creio que nós vamos ser abençoados com isto, porque se nós conseguirmos olhar como foi a sombra, nós vamos ter uma ideia do que realmente é hoje, o verdadeiro, o real. E nós vemos aqui, em primeiro lugar, Deus dizendo para Abraão sair de sua terra. Agora nós temos que analisar bem o que é isto, porque vocês sabem que Abraão, ele vivia juntamente com seus familiares e seus sobrinhos. Cada família montava ali as suas tendas e ficavam como uma comunidade. E nós vemos que Deus estava abençoando Abraão ali naquela terra. E a bênção era natural. E mesmo Abraão, ele vivia no sul do Iraque, como nós vemos hoje na parte geográfica da terra, que era Ur dos caldeus, que ficava no sul da Babilônia. E ele era um gentio, porque a Bíblia diz que Deus, querendo salvar os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Então Abraão era um gentio, Abraão não era judeu, não era nada, simplesmente ele era um gentio, ele era uma nação. Vocês sabem que Israel mesmo começou a se tornar Israel a partir de Jacó, quando Deus mudou-lhe o nome de Jacó para Israel. Então, a partir dali, Deus começou a sua nação, tirando-os do Egito e levando eles para a terra de Canaã, que era justamente a terra que Deus queria dar a Abraão e a sua descendência. E eu quero que vocês acompanhem isto, porque nós vamos pregar como um relato histórico, mas trazer para os nossos dias de hoje. E eu creio que foi assim como o irmão Brana mostrou a vida de Abraão, trazendo para os nossos dias de hoje. E vocês vão ver que era da terra que Abraão vivia. Ele cuidava do seu gado, cuidava das suas ovelhas, e também plantava a sua cevada, seu trigo ali, e a terra era boa, a terra não era ruim. Eles estavam bem, mas não era daquela terra que Deus queria que Abraão vivesse. Deus queria que Abraão vivesse da terra de Canaã, uma terra especial, uma terra que manava leite e mel, segundo na linguagem que Deus usou, propriamente para tirar os filhos de Israel do Egito e dizer: eu vos levarei a uma terra que mana leite e mel. E vocês vão ver, mais na frente, ali em Gênesis capítulo 15, que Deus fala com Abraão e fala sobre a sua descendência. Fala sobre os filhos de Israel que iriam ficar no Egito, iriam ficar ali cativos, e depois Deus iria tirar eles dali e levá-los para Canaã. E aqui, quando Deus chamou Abraão, diz o profeta, Deus chamou cada um de nós, porque aqui começa a igreja, aqui começa a religião, diz o profeta, aqui começa realmente o cristianismo. Com Abraão começa a nossa salvação, a nossa vida eterna. É estranho, mas foi aqui que começou. Foi aqui que começou tudo, quando Deus veio e chamou Abraão. Agora, é importante frisarmos que Abraão vivia desta terra, mas Deus não queria que ele se mantesse desta terra. Deus tinha uma terra especial. Agora, tenham em mente, Deus tirou Abraão de uma terra natural e levou eles para uma terra natural. Mas mesmo assim, era composta, vamos dizer assim, da mesma terra, do mesmo globo terrestre, mas era uma terra separada, era um canto separado, era uma parte separada. Assim também Deus quer tirar a igreja dos credos, dos dogmas passados, e quer levar eles para uma terra à parte, que mana leite e mel, para as promessas do dia, para aquelas promessas gloriosas, para o batismo do Espírito Santo. Deus nos tira, porque nós vivíamos também
de credos e dogmas, era o alimento espiritual. E eu quero mostrar que Abraão vivia no natural, nós vivíamos no espiritual. Então, tudo que tu vê em relação a Abraão no natural, você vai ver nós no espiritual. Abraão vivia da terra no natural, nós vivíamos da igreja no espiritual. Eu vivia da igreja católica, depois eu passei a viver dos campos da igreja batista. E vocês vão ver que o profeta fala que havia muitos campos nos dias de Boaz, mas Ruth tinha que peregrinar exatamente no campo de Boaz. Havia muitos homens que tinham campos e terras, que eram as denominações, mas havia o campo de Boaz, que Deus queria exatamente que Ruth peregrinasse ali e colhesse ali. E aquela era a noiva. Há muitas igrejas, há muitas denominações, mas a Ruth tem que peregrinar nos campos de Boaz. Ali é onde está a promessa para o dia. Ali é onde está o nosso parente redentor. Está certo? Eu não sei se eu estou indo muito rápido, mas eu quero que vocês compreendam. Então, a terra era grande, a terra era muito larga, muito espaçosa, mas havia um lugar que Deus queria que Abraão fosse, uma terra gloriosa. Havia um lugar que nós também estávamos, batista, metodista, católica, assembleia, muitos campos nós estávamos, mas Deus disse, sai daí, sai desta terra, tu está vivendo desta terra aí, mas eu não te quero aí, eu vou te mostrar, veja, preste bem atenção no detalhe, eu vou te mostrar, o que é isso? Eu vou te revelar, eu vou te mostrar, eu vou te revelar, eu vou abrir os teus olhos, eu vou te abrir o teu entendimento, eu vou te mostrar. Era uma terra desconhecida, Abraão não conhecia, nós também não conhecíamos esta mensagem, eu também não conhecia, você também não conhecia, mas Deus disse, eu vou te revelar, eu vou te mostrar, eu vou abrir o teu entendimento, vocês vão para uma terra que vocês não conhecem, mas eu vou mostrar para vocês. Isto era o Espírito Santo, isto era a promessa para o dia, para a hora. E Deus então nos tirou de uma terra que nós conhecíamos aquela terra, os credos católicos, os credos batistas, os credos metodistas, mas Deus disse, eu vou te mostrar uma terra, eu vou te revelar uma terra, e uma terra que mana leite e mel. Em outras palavras, eu vou dar uma mensagem para vocês, que vocês vão se fartar, que vocês realmente vão se alimentar, e que vocês vão viver dela. Amém. E nós estamos nesta terra hoje. Amém. Mas vocês vão ver que nós passamos pelos mesmos processos que Abraão passou. Nós somos chamados, nós somos escolhidos, e vocês vão ver que Deus começou a separar Abraão da terra, do lugar onde ele se mantinha. Depois Deus disse, agora você sai do meio da sua parentela, do meio dos seus parentes. E vocês vão ver que Abraão vivia ali com seu sobrinho, vivia com seu pai, vivia com sua mãe, vivia com seus tios, vivia com seus parentes e outros irmãos ali. Mas vocês vão ver que Deus não foi ao sobrinho, Deus não foi ao pai, Deus não foi ao tio, Deus não foi a nenhum dos parentes, Deus foi a Abraão. E vocês vão ver outra coisa, que não foi Abraão que disse, olha, eu vou deixar Ur dos caldeus e vou procurar a Deus. Não, não, foi Deus que foi atrás de Abraão. Não foi Deus que foi atrás de você? Não foi Deus que foi atrás de mim? Foi Deus que foi atrás de nós. E vocês vão ver uma coisa também, que assim como Deus fez com Abraão, Deus fez também em Gênesis 1, versículo 4, porque Deus começa separando. Deus é um Deus, diz o profeta, separador, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Vocês vão ver que Deus começou com separação, e Deus com Abraão, Deus também separou ele, separou da terra, do lugar onde ele mantinha-se, sustentava-se. E Deus queria que Abraão se sustentasse daquilo que ele tinha de melhor. Deus também, diz o profeta, quando tirou nós do sistema, Deus queria dar o melhor para nós. Deus queria dar o melhor para a sua igreja. Aleluia. E vocês vão ver em 2 aos Coríntios, no capítulo 6, diz o apóstolo Paulo, algo relacionado a isso também. Versículo 11, ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Olha Paulo falando aos cristãos em Corinto. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Vocês vão ver aqui
a ligação, porque aqui Paulo começa a falar que eles estavam apegados, estavam enraizados, apegados nos seus afetos. Paulo começa a falar com isso. E Abraão não podia ter isto. Abraão não podia ter afetos, porque se ele tivesse, a falha de Abraão foi exatamente no afeto. Porque ele não quis deixar o seu sobrinho. E vocês vão ver nesta mensagem, no parágrafo 50, para mim poder ligar isto, diz o profeta, citando a escritura de Gênesis capítulo 12, assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda. Diz o profeta o seguinte: agora, observe, ele fez bem aí o que Deus lhe disse para não fazer. Tomou Ló, seu sobrinho, e Abraão levou seu papai, mas ele nunca lhe disse para levar seu papai, mas ele o levou de qualquer forma. É estranho isto, mas esta é a verdade da Bíblia. Quando Deus nos chama, nunca esqueça disto, na mensagem unidade, o profeta de Deus diz assim: Deus não trata coletivamente, Deus trata individualmente. Deus trata comigo e Deus trata contigo. Mesmo num casal, sendo o casal marido e mulher uma só carne, Deus ainda mesmo assim só trata com o esposo ou só com a esposa. A Bíblia diz: estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. A Bíblia diz, não quer dizer que talvez não possa ser que vá os dois. Sim, tem casais que vão os dois, mas vocês vão ver que Deus trata individualmente, e vocês vão ver isto em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo dizendo: como saberás, ó marido, se salvará tua esposa? Lembram dessa escritura? E como saberás, ó esposa, que salvará tua mulher? Então Deus trata, nunca te esqueça disto, individualmente. Individualmente. Este é o tempo que Deus está tratando desta maneira. Com Israel Deus trata como nação, mas com os gentios é individualmente. E Abraão, Deus começou assim, tratando individualmente, chamando Abraão. E quando Deus chama alguém, Deus chama ele. Não te esqueça disto, você. Se você vai ao céu, mas pastor, eu não tenho que me preocupar com os meus parentes? Sim, você deve se preocupar com eles. Eu devo me preocupar com eles, mas nunca esquecer disto, que se eles não vão, que eles não impeçam a mim de ir. Vou continuar a leitura. Versículo 13. Ora, em recompensa disto, fala como a filhos. Dilatai-vos também vós. Agora vocês vão ver exatamente Gênesis 12. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Não há maneira de nós arrastarmos os infiéis. Não há maneira de nós arrastarmos os nossos parentes. Deus, não te esqueça disto. O dever teu é entregar um folheto, é falar do evangelho, é admoestá-lo, é evangelizá-lo. Mas se ele não quiser ir, ele pode servir como um tropeço para você. Ele pode servir como um enlaço para você. Principalmente por causa dos teus afetos. Principalmente por causa dos meus afetos. Principalmente por causa dos nossos laços parentescos. E diz o profeta que, nesta mensagem, observe bem, notem que isto foi um estorvo até que o ancião partiu. O pai de Abraão foi um estorvo para Abraão. Duro isto, não é? Difícil isto. Mas você não ama o teu pai e tua mãe? Amo demais. Amo demais. Mas eu amo, como diz o profeta, amo mais a Jesus. Ele foi uma pedra de tropeço por todo o caminho, como também o foi Ló. Quem não sabe que Ló foi uma pedra de tropeço para Abraão? Foi ou não foi? Deu problema terrível. Agora, vamos lá. Esse é o primeiro passo. Nós estamos arranhando o nosso assunto, certo? Agora observe bem.
E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, aleluia, do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso sai do meio deles, olha Gênesis 12, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, aleluia. Eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Então vocês vão ver que Deus chamou Abraão, tirando ele da terra do qual ele se mantinha no natural. Deus chamou nós do sistema do qual nós nos mantínhamos espiritual. E Deus disse a Abraão, eu vou te mostrar uma outra terra, aonde você vai viver. Deus também disse para nós, eu vou mostrar para vocês uma palavra que vai alimentar vocês. E depois Deus disse, separa-te da tua parentela, da casa do teu pai. Quer dizer, larga, deixa, não que você vai ter que deixar a tua esposa, deixar o teu filho, deixar isso e deixar aquilo, né? Agora, eu estive conversando esta semana com uma família, e a primeira coisa que nós conversamos quando eu cheguei, a esposa disse assim, pastor, ela não é cristã da mensagem, ela não é crente, ela é crente de uma denominação, o esposo sim, e ela disse assim, o meu marido acho que vai voltar para congregar conosco, porque o meu pastor disse que uma casa dividida não subsistirá. Uma casa dividida não subsistirá. Então, nós vamos manter a nossa casa unida e vamos congregar na nossa igreja, na nossa religião. Entende? Aí, então, eu abri Lucas, capítulo 12, versículo 49, e li para ela, na casa dela, onde nós estávamos. E eu disse... Lendo as escrituras, eu li assim, olhem só, vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se, cuidai-vos que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, e a mãe contra o filho, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sua sogra. Isto seria a divisão por causa da palavra de Deus. Ela olhou aquilo e eu disse assim, isso é o que Jesus veio fazer? Jesus não veio fazer o que a senhora está dizendo, o que o seu pastor ensinou. Isso é o que Jesus veio fazer. Ele veio nos separar dos incrédulos. Ele veio nos separar de toda a incredulidade. De toda a incredulidade. Porque, infelizmente, nós, por causa dos afetos, nós muitas vezes pisamos em cima da palavra. Nós ferimos a palavra. E Deus chamou, aqui está, diz o profeta, o início de nossa fé, o início de nossa religião, o início da fundação da igreja, Abraão. Aleluia. E vocês vão ver outro ponto muito significativo, que não foi Abraão que escolheu, como eu estava dizendo para vocês, foi Deus que escolheu Abraão. No parágrafo 48, o profeta de Deus diz, alguém diz, bem, eu sei que sou salvo porque parei de fumar. Não foi por isto que fui salvo. Não é por isso que você foi salvo. Você foi salvo porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo para ser salvo. Este é o ensinamento bíblico. Amém? Agora veja, começamos a ver que isto não somos nós, é Ele. Ele nos escolheu. Abraão não podia dizer, bem, louvado seja Deus, eu saí da terra da Babilônia, aleluia, e por isso, é por isso que sou salvo. Ele teria salvo todo um grupo então Ló também poderia ter sido salvo, porque Ló também saiu, como Abraão. Então o pai também poderia ter sido como Abraão, mas não. Ah, mas Ló foi salvo, sim, mas não como Abraão. Não como Abraão. A promessa era para Abraão. Eles também saíram de lá, mas Deus não chamou eles. Aí vocês vão ver, depois, lá na frente, o profeta de Deus dizendo que não é
todos que vão se salvar de hipótese nenhuma. Eles até conseguem sair de Ur, mas é aquele que Deus chama. É aquele que Deus chama, não o que a igreja chama, não o que o pastor chama, não o que o diácono chama, é o que Deus chama. É Deus que escolhe, é Deus que elege. Deus chamou Abraão. Deus não citou o nome de Ló. Deus não citou o nome do pai de Abraão. Deus citou o nome de Abraão. Amém? Veja. Então vocês vão ver aqui. Bom, louvado seja Deus, eu saí da Babilônia. Abraão não poderia dizer isto, de hipótese nenhuma. É por isto que sou salvo? Não, ele teria salvo todo um grupo então, se esta é a razão pela qual fizeram isto. Veja, ele não fez isto, ele elegeu Abraão, aleluia, e este foi o exato início de nossa salvação, quando Deus chamou Abraão. Por quê? Porque vocês vão ver que Deus fez a promessa a Abraão e a sua posteridade, que é Cristo. E quando nós entramos em Cristo, nós estamos inclusos nesta promessa. E vocês vão ver aqui Deus dizendo: eu salvarei a ti e a tua semente, Abraão. Observe, ele o chamou. Ele o chamou. Deus elegeu Abraão. E este foi o exato início da nossa salvação, que foi dada ao homem quando ele o chamou, e o elegeu, e o predestinou, e lhe deu uma promessa. Vamos ver então, que coisa tremenda é isso, porque Deus chamou, separou, e deu uma promessa para Abraão. Ó, irmão, se não fosse a promessa, o que nós estaríamos fazendo em relação a seguir a Deus? Nós temos uma promessa particular de Deus. Deus tinha dado uma promessa particular para Abraão. Não tinha sido, a terra não era para Ló. Vocês vão ver que de Ló saiu duas nações, Edom e Moabe. Mas eles ganharam um monte e uma outra nação. Mas Canaã era de Israel. As denominações eram comparadas exatamente nos dois filhos de Ló. O profeta chega a chamar os pentecostais de moabitas, de edomitas. E quando Israel cruzou ali, o profeta de Deus diz assim que o Israel passou e disse assim: olha, nós não vamos mexer em nada da tua terra, nada, não vamos nem, olha, o que o gado comer nós paguemos. E olhava para os edomitas, para os moabitas: não, fica tudo bem tranquilo aí, Esaú, que era o monte de Esaú, né? Pode ficar tranquilo, pode ficar aí sossegado, porque é o seguinte, ó, nós simplesmente vamos cumprimentar vocês e passar quietinho aí. Pode ficar sossegado, nós temos um destino. Porque era para eles aquela terra. Eles não estavam atrás daquilo, porque não era para eles, eles não tinham promessa nenhuma. É para nós esta terra, é para nós este poder, é para nós este Espírito Santo. Eles não têm promessa nenhuma. Eles estão atrás do monte deles, eles estão plantando, estão comendo, estão na terra deles. Eles estão bem ali na terra pagã, adorando outros deuses, outros ídolos. Nós estamos na terra de Deus, na palavra, adorando o único Deus verdadeiro. Eles estão adorando outros deuses, ídolos estranhos. Nós estamos adorando o único Deus verdadeiro. É diferente esta nação, é diferente este povo. Veja, e esta promessa que Deus nos fez foi para nós. O arrebatamento não é para qualquer pessoa. O arrebatamento é exclusivo, é de uma noiva, de um povo peculiar, de um povo santo, de um povo separado, de um povo que Deus mesmo escolheu e elegeu. Aleluia. E quando ele o chamou, né, e o elegeu, e o predestinou, e lhe deu uma promessa, e fez um pacto eterno com Abraão e sua semente. Agora nós poderíamos ir adiante aqui. Observe, quando ele chamou Abraão aqui, ele o chamou por eleição. Quando Deus me chamou, ele te chamou por eleição. Abraão estava ali, e havia muitas nações, e havia muitos parentes, mas Deus foi a Abraão. Oh, meu irmão, que coisa! Quantos haviam? E Deus foi a mim, Deus foi a você. Deus te chamou. Observe quando ele chamou, inclusive diz o profeta que Deus chama pelo nome. E aí então o profeta cita justamente São João capítulo 10, Jesus Cristo dizendo: eu conheço as minhas ovelhas e os chamo pelo nome. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Quando você ouviu a palavra, a mensagem da hora, Deus te chamando pelo seu nome. Porque o seu nome está na palavra, no livro, na redenção. O seu nome está aqui.
O seu nome estando no livro da vida do Cordeiro, não é num livro que está no céu, é um livro que está aqui na terra, que é a Bíblia. Oh, que ideia denominacional de escrever o nome num livro, né? Quando a pessoa aceita. Não, já está escrito aqui, desde antes da fundação do mundo. Adão já tinha esse livro na mão com os nomes dos salvos, que era a escritura da terra. Estava o nosso nome lá já no princípio, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Observe quando ele chamou Abraão aqui, ele o chamou por eleição. Não pelo que ele era, mas pelo que Deus era. Aleluia. E ele o chamou do meio de sua parentela, e o abençoou e disse-lhe: eu vou te salvar. E aqui ele diz: e tu virás a mim, avançado em dias. Antes que ele fizesse algo para merecer isto, Deus o escolheu e falou dele. Aleluia. E não somente tu, mas tua semente após ti. Oh, que coisa, notem. E ele retornou. Aleluia. Agora, vocês vão ver Abraão. Por que Deus o escolheu? Por que Deus o separou? Por que Deus o chamou? Gente, é exatamente porque Deus conhece o fim antes de começar. Deus viu que Abraão não iria negar nada para Deus. Deus viu a trajetória de Abraão. Deus viu Abraão tendo o filho. Deus viu Abraão tendo o Isaac crescendo. Deus viu a Abraão, quando Deus disse assim: ó, Abraão, me dá o teu filho. Deus olhou para Abraão e viu Abraão entregando o filho dele em sacrifício. Deus viu tudo, porque ele é onisciente e onipresente. Deus sabia, antes que Abraão já tivesse até mesmo casado com Sara, Deus já sabia que Abraão iria ser aquele homem, e Deus sabia que Abraão não iria lhe negar nada. Ele não podia escolher um Ló, ele não podia eleger um Ló, ele sabia o que estava dentro de Ló, a natureza de Ló, era o mundo, era Sodoma e Gomorra, ele sabia, ele tinha visto o Ló na caminhada, mas ele disse: não, é Abraão, porque eu vi ele chegando lá no final, aleluia, eu vi ele chegando no destino, então predestino, eu vi ele chegando no destino, então eu predestinei, eu elegi, eu escolhi, por isso que Deus viu eu e você chegando no final. Deus viu nós chegando na linha de chegada. Deus não viu nós desistindo na beira do caminho. Deus não viu nós atalhando. Deus não viu nós pegando o caminho fácil. Não, Deus viu nós chegando e nos predestinou e nos escolheu. Em outras palavras, Ele não vai me decepcionar. Aleluia! Eu sei quem eu escolho. Aleluia! Eu sei quem eu tenho elegido, meu Deus, e tudo por amor, antes que fizesse bem ou mal, glória a Deus, antes que fizesse alguma coisa, Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú, porque Deus viu que o Esaú ia ser um devasso, e que o Jacó amava a primogenitura. Deus elege desta maneira, aleluia, Deus escolhe desta maneira, porque diz o profeta: Deus não é injusto em dizer: eu vou escolher o João e jogar o Pedro no inferno. Não, é que Deus olhou, aleluia, e viu os dois indo, e um vencendo, e um lutando, e um batalhando. Oh, irmão, aleluia, porque daí diz o profeta: salvação é o que Deus faz por nós, obra é o que nós fizemos para Deus. Aleluia, que coisa, hein? Salvação é o que Deus faz. Deus nos salvou estando nós não fazendo nada. Agora depois nós fizemos algumas obras porque Ele nos salvou. Aleluia, veja, então Abraão, oh, que homem tremendo. E aqui está o que? A saída dele. O que aconteceu com a saída dele? É exatamente o que aconteceu conosco. Justificamos a nossa vida pela fé, quando nós cremos em Deus, quando nós aceitamos, e Deus então imputou isto para Abraão como justiça, porque ele creu. E depois que Abraão creu, Deus não deixou Abraão assim simplesmente por crer. Deus lhe deu um sinal, que foi a circuncisão. Deus também deu um sinal para nós, que foi o batismo do Espírito Santo. E diz o profeta: circuncisão é exatamente tirar o excedente, a carne em excesso. E diz o profeta: o batismo do Espírito Santo é tirar o excesso da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. E vocês vão ver um pouquinho mais aqui em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, abram aí, para nós analisarmos. Como é que Deus fez isso?
Eu vou, antes de ler aqui o que eu quero ler, eu vou ler aqui, ó. Agora Abraão, depois de sair da terra dos caldeus, saímos já da terra dos caldeus, você está me acompanhando? Cidade de Ur dos caldeus, a terra de Sinar, separou e saiu. Olhe para isto. Assim como os cristãos hoje, ainda vagando. Versículo 7, de Gênesis 15. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele, Abraão então falando com o Senhor: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Como é que eu vou herdar esta terra, Senhor? Como é que eu vou adquirir o batismo do Espírito Santo, Senhor? Como é que eu vou conseguir ser selado nesse reino? Então, aqui é a santificação de Abraão. Disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Então ele pegou o quê? Ele pegou a bezerra, partiu no meio. Ele pegou a cabra, partiu no meio. Pegou o carneiro, partiu no meio. Na lei levítica, se eu e o irmão fizéssemos um pacto, nós pegávamos um carneiro, partíamos no meio, ele ficava com a metade e eu ficava com a metade. Se ele rompesse o pacto, nós iríamos fazer com ele o que fizemos com o animal. Se eu rompesse o pacto, ia ser feito comigo o que foi feito com o animal. Aquela parte que tinha comigo, aquela parte que tinha com ele, aquele sangue derramado, era o pacto entre nós dois. Qualquer um dos dois que rompesse o pacto, era feito. Ó, irmãos, isso que Deus estava mostrando para Abraão. E colocou as duas partes juntas, e as rolinhas, ele não partiu. E colocou ali. Ali estava exatamente o Calvário. O sacrifício de Cristo. Por quê? E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, os enxotava. E pondo-se o sol, o que aconteceu no Calvário? O sol se pôs ou não se pôs? Um profundo sono caiu sobre Abraão. Escuta bem, esse profundo sono que caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. O profeta de Deus disse que isso aqui era o inferno. Era o inferno. Ele estava caindo no inferno, ele estava caindo na 5ª dimensão. Ele estava como um pesadelo entre acordado e dormindo. E ali era exatamente o que nós merecíamos, cada um de nós. Então disse a Abraão, aí Deus faz esse pacto com a descendência de Abraão, com a semente de Abraão. Era Cristo, e vocês vão ver que o profeta de Deus diz que assim como esses animais foram partidos, um para o lado, outro para o outro, ele fica com uma parte, eu fico com uma parte. E vocês lembram o que o profeta de Deus falou a respeito dos chineses na América, quando eles lavavam as roupas? E eles então tinham aquela lavandaria, ou a tinturaria, e deixavam ali uma trouxa de roupa, não tinha nada para saber que era dele, tinha várias. Então rasgava um papel assim, e deixava ali, e deixava lá. E simplesmente um chinês levava, e então simplesmente ficava um na trouxa. Quando aquele chegava, vamos procurar qual é. O papel que encaixava era ele. O profeta de Deus, que assim Cristo também foi partido no meio no Calvário. Esse foi o nosso pacto. Irmão, é por isso, meus irmãos, que qualquer um dos dois que rompe o pacto, ele está condenado, vai ser feito com ele exatamente. Eu não posso romper o pacto, Deus não vai romper o pacto. Agora, se nós rompermos o pacto, nós vamos ao inferno. Deus não vai romper o pacto dele, ele fez um pacto lá no Calvário conosco. Porque Abraão perguntou: como é que eu vou herdar esta terra? Eu vou fazer um pacto com vocês. Como é que nós vamos herdar isso, Senhor? Eu vou fazer um pacto com vocês. Eu vou dar o meu filho como sacrifício. Através desse sacrifício, vocês vão herdar as bênçãos. Vocês vão herdar o batismo do Espírito Santo. Vocês vão herdar essa terra. E eu vou dar para vocês uma parte, que é o Espírito Santo. Aleluia. Vocês ficam com ele. E eu vou levar a outra parte para a glória. Eu vou ficar lá com ele. Foi partido Cristo no meio. E quando eu voltar, eu vou querer as duas junto. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, oh, que coisa gloriosa, aleluia. Então, vocês vão ver, observe bem, versículo 16, versículo 16, versículo 15,
Foi o 13? Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia. Isso seria a nação de Israel. E será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, o qual ela tem de servir. Vocês vão ver que depois que Cristo foi morto, a igreja foi também, ela desceu o Pentecostes, mas depois a igreja entrou em escravidão. Mas Deus voltou com Moisés para libertar a igreja. Deus levantou, trouxe um profeta, um William Branham, para libertar a igreja. No último dia, como Deus trouxe Moisés para libertar Israel de uma terra natural, Deus trouxe um profeta para trazer a igreja, para trazer a noiva de uma terra simplesmente denominacional para uma terra espiritual. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. O profeta disse que isso aqui era o inferno. Isso aqui era o inferno. Vamos lá. Pacto. Vou ler o 63. Mas o costume oriental era matar um animal e ficar entre este animal e então redigir algo. Bem, aqui você encontra isso em Levítico, e eles redigiram ali seu acordo. E este acordo era partido em dois sobre este animal morto, e eles faziam um juramento sobre o animal morto. E que se alguém quebrasse esse juramento, que seus corpos ficassem como aqueles animal morto. E eles davam um pedaço a cada um, e então eles iam embora. E quando voltavam, aqueles dois pedaços tinham que se encaixar perfeitamente. Aleluia, glória a Deus, as duas partes, que bonito. Deus fazendo um pacto, mostrando previamente que eu jurei que faria isto em sua semente. Eu abençoarei todas as nações do mundo. Leia isto: eu abençoarei os gentios, eu abençoarei o homem negro, o homem amarelo, o homem branco, eu abençoarei todos através de sua semente, pois de ti virão reis e príncipes. Aleluia. Como tu farás isto, Senhor? Foi isso que ele perguntou: como é que tu vai fazer isto, Senhor? Como é que tu vai fazer eu herdar esta terra, meu Deus? Eu te mostrarei como. E ele mostrou-lhe na colina, onde aquelas duas partes estavam representadas. E qualquer estudante da Bíblia que sabe que cada um deles era um animal limpo que representava o sacrifício de Jesus Cristo. Ele foi o cordeiro, aleluia. Ele foi a novilha com a qual fizeram as águas da separação, quando eles tiveram as águas de separação para passar. Agora temos a lavagem da água pela palavra, aleluia, da separação do pecado. Fomos separados através da palavra, através da fé, e o pombinho e a rola era o que? Era a cura divina para nós, aleluia, glória a Deus. Isto tudo está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ali Deus mostrou a Abraão o que ele iria fazer, que através da semente de Isaque, ele traria seu filho amado, aleluia. Cristo, que foi morto lá entre os céus e a terra, quando o sol tinha se posto, a escuridão veio sobre a terra, e ali ele o partiu em dois. Deus tirou sua alma dele, e ele escreveu um pacto com as famílias da terra, um pacto comigo, um pacto contigo. Não é mais uma nação, mas eu vou salvar as nações, aleluia, todas as famílias da terra. Quando aquele precioso e inadulterado sangue do Todo-Poderoso, pingando das veias de Emanuel, ele o partiu e tirou dele aquela alma, e ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Tua face cheia de cuspe, de zombaria, uma coroa de zombaria cruel posta sobre sua fronte. Os cravos que o cravavam foram cravos romanos, suas costas feridas a tal ponto que suas costelas apareceram, balançando na cruz, gritando, morrendo pelo pecador, o pecado do mundo sobre ele. E ali Deus partiu seu lado, arrancou a alma dele, quando ele disse: em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele inclinou sua cabeça, e a terra tremeu, e arremessou as rochas, e ali está ele. Ali está o pacto de Deus, aleluia. Ali está o cumprimento dele. Eu vou fazer isto, pode deixar, Abraão. Deus já mostrando aqui em Gênesis
Tudo que começou aqui, comigo e contigo. Ali estava a nossa salvação, aleluia. Ali estava a nossa santificação, o Calvário. Jesus sangrou e morreu por mim, aleluia. Então ele partiu a alma de seu próprio filho, separou o pacto e ele lançou o corpo na terra. Ele ficou ali por 3 dias e noite e ele ressuscitou, pois não era possível que o seu corpo visse corrupção, nem que a sua alma ficasse no inferno. E a sua alma foi, seu espírito tomou o corpo de Jesus e assentou à sua destra em glória, e enviou de volta o Espírito Santo como o quê? Como um pacto, aleluia. Está aqui o Espírito Santo para a igreja, o Todo-Poderoso, aí está. Não deixe de alcançar isto, irmão. Sem o batismo do Espírito Santo, você está perdido. Este é o único, este é o pacto, aleluia. Não tem como. Se alguém chegasse ali sem uma parte, não tinha como. Deus está com a parte dele lá, aleluia. A igreja tem que estar com a parte dela aqui, aleluia. Isto vai ter que se encaixar. Você não pode chegar lá sem a tua parte, senão você não vai conseguir. Eu preciso chegar lá com a minha parte. Deus tem a parte dele lá. A cabeça está no céu. Oh, meu Deus, o corpo está aqui. Ele vai ter que juntar essas duas partes. Aleluia. Ele tem um pacto perfeito. Ele não vai romper o seu pacto. Aleluia. Glória a Deus. Se não há nada aqui dentro de sobrenatural, as portas não podem ser destrancadas. Que coisa. Se não há nada aqui, as portas não podem ser destrancadas. Irmãos, vamos deixar algo aqui dentro. Você poderia ir até ela e bater a cabeça contra ela. Mas se o Espírito de Deus está aí, o Espírito de Deus do lado de dentro, ele abrirá as portas. Tem que ter algo aqui dentro para destravá-las ali, correto? Então, você já está julgado apenas pelo que você pensa acerca de Jesus Cristo. Meu Deus, que coisa, hein? Agora, eu não sei até onde eu posso ir aqui, nesse pequeno, mas eu vou entrar numa coisa aqui, entende? Muito tremenda, porque o profeta de Deus aqui, ele começa a mostrar o outro lado. O Abraão, sim, o restante não. Agora aqui vem ele, perfurado, partido, rasgado em pedaços. Sua alma foi a Deus. Deus o abençoou. Então sua alma voltou na forma do batismo do Espírito Santo, que vem a cada crente para santificar, limpar a mente, limpar o coração e deixar uma porção do Espírito Santo ali, aqui e ali. Então uma parte lá, uma parte aqui. E quando o Espírito Santo é dado, este mesmo Espírito Santo que levantou o corpo de Jesus da tumba, arrebatará você. E aquele pacto tem que encaixar. O Espírito Santo não pode ser o diferente da Bíblia. Aquele que está lá e aquele que está aqui. Ó, irmãos. Este mesmo Espírito Santo que levantou o corpo de Jesus da tumba, te arrebatará. E aquele pacto tem que encaixar. Como ele partiu ali e deu. O corpo voltou a Deus, o Espírito voltou à terra. Então o teu Espírito terá que ter o mesmo tipo de Espírito, ou não vai se encaixar corretamente quando se unirem. Tem que encaixar. Como que pode um espírito assembleano encaixar com o Espírito Santo da Bíblia? Como que pode um espírito batista, católico, se encaixar com o Espírito Santo da Bíblia? E eles vão chegar ali e não vai, não tem como, não encaixa, não enquadra. Oh, isso está por toda a Bíblia? Veja o pacto, meu Deus. Agora, e há algo que clama e invoca por Deus. É sua alma aqui dentro clamando ou chamando o Pai Celestial. Aí está. Isto te dá fé. E você se torna a semente de Abraão. Você crê na promessa de Deus como Abraão creu. Embora ela demore, contudo você crê nela. Fiel. Abraão não titubeou da promessa de Deus através da incredulidade. Vocês sabem disso. Vamos para Romanos 4? O Abraão, nós temos que ver quem é esta semente. Quem é este povo? Quem são esses filhos?
versículo 17, de Romanos capítulo 4. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência, e não enfraqueceu na fé. Escute, não titubeou na promessa de Deus através da incredulidade, mas ficou forte dando louvores a Deus. E você não consegue se manter fiel de um avivamento ao outro? E então você se chama semente de Abraão? É uma pergunta que o irmão Branham está fazendo. Não, eu sou semente de Abraão, sou filho de Deus, mas de um avivamento ao outro não dá para ficar. De uma semana ou de um culto ao outro não dá para ficar fiel a Deus. Como é que é semente de Abraão? Abraão ficou 25 anos, o primeiro avivamento que ele teve, depois 25 anos depois, outro avivamento, e ele era o mesmo. É melhor você considerar algo primeiro. Não julgue mal a coisa, fique firme com a palavra. Abraão não titubeou na promessa de Deus por incredulidade. Quando ele lhe disse que ele lhe daria um filho, ele esperou 25 anos, ficando mais forte o tempo todo. Aleluia! Ele cresceu na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu Deus! Não almejo fazer uma pregação, diz o profeta, mas isto simplesmente começou a pregar em mim, correto? Deus te amando, elegendo. Agora você pode também encarar isto. Há pessoas que jamais serão salvas. Duro? Demais. Há pessoas que jamais serão salvas, independente do que elas façam. Há pessoas que jamais serão salvas, independente do que elas façam. E você sabe disto. Há pessoas que são predestinadas à perdição. Há pessoas que são predestinadas a serem salvas. Todos os que são predestinados a serem salvos serão salvos, apesar de tudo. Vamos para Romanos 8. Romanos 9, né? Versículo 22. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira, dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para perdição? Então não tem o que você fazer. Não tem. E diz o profeta, você sabe disso. Isto não está indo muito bem, parece que vocês não estão captando isto bem. Vamos ler, vamos simplesmente descobrir isto então, e ver o que Deus disse. Aí Mombrana cita Romanos 9, apenas por um minuto. Veja, observe, vejamos o que ele diz agora. Agora, ouçam com atenção. Veja, observe bem. E vocês que estão anotando, também anotem em Judas versículo 4. E enquanto você está aí, homens do passado predestinados a esta condenação, homens convertendo em dissolução a graça de Deus, seguindo ímpias concupiscências. Em Timóteo também, onde diz, como Janes e Jambres resistiram a Moisés e Arão, assim também esses resistirão à verdade, homens corruptos de entendimento. Deus disse que eles estariam ali, e eles estão aqui. Olhem a estas coisas falsas, saiam por aí, vá pelas igrejas pentecostais, metodistas, batistas, ou da santidade, onde quer que vá, você encontrará pessoas personificando isto, e pessoas dizendo como são. Bem, glória a Deus, aleluia. Uma mulher disse outro dia, eu tenho 10 filhos, mas glória a Deus, o Senhor me chamou para pregar o Evangelho, aleluia, sairei para fazer isto. Ele não faz tal coisa, ele jamais fez, ele jamais fará, porque ele disse que ele não faria. Agora, mas você, que coisa, você que pensou isto, Deus não lhe falou isto, é melhor você criar os seus 10 filhos. Foi para isso que Deus te chamou, diz o profeta. Aí eles dizem, bom, eu não preciso que ninguém me ensine, glória a Deus, eu tenho o Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava errado quando ele disse que ele estabelece alguns na igreja para mestre, Deus os coloca na igreja como mestres. Isto fica estabelecido, meu Deus, que coisa, né? Observe bem, correto? Vê? O que as pessoas precisam é que seus cérebros sejam batizados, além da água.
É porque batizou o corpo e a mente não está batizada. A mente ainda continua sendo dominada pelo diabo, correto? Diz o profeta: perdoe-me por esta expressão cortante, mas eu gosto que penetre profundamente. Queremos um avivamento, irmão? Você tem que agitar a coisa. Antes que você possa fazer isto, você tem que dar um pontapé em Satanás. Aleluia. Não argumente com ele. Tome sua posição e fique aí. Aleluia. Eu batalhei com ele ao redor do mundo, e todo cristão alguma vez se posicionou com Deus tem que batalhar com ele também. Mas se você sabe pelo que está posicionado, e você sabe que é verdade, eu assim diz o Senhor, você poderá ficar aí firme. Aleluia. Meu Deus. E é assim que nós vamos, nesta caminhada, né? Eu vou parar aqui, se Deus permitir. No domingo nós vamos continuar e vamos levar aqui o Abraão, e eu vou mostrar que quando Deus chamou, né, Deus chamou não todos os filhos, mas chamou exclusivamente Isaque. E Paulo disse: em Isaque, em Isaque. Não foi nos outros, não foi em Ismael, mas foi em Isaque. E Deus, através de Isaque, trouxe Jesus Cristo. É nele, o Filho de Deus. Irmãos, vamos ver. Deus te tirou de uma terra, Deus te separou da tua parentela. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te escolheu. Pode ter vindo muita gente junto, mas isso não quer dizer que são salvos. Você tem que saber disto, que estes que estão no meio, que estão dando problemas, foram os que vieram junto e vão continuar dando problema. E você tem que segurar a tua fé, porque é a tua fé com Deus. Amém. Não te esqueça disto. Amém? E você tem uma terra que Deus se separou exclusivamente para ti, para você ficar ali, nos pés de Boaz, respigando ali. Aleluia. Se coloque de pé. Senhor, somos gratos a Ti, Pai. Oh, como é maravilhoso. Senhor, foi a Tua graça que nos elegeu, foi a Tua graça que nos chamou. Abraão não tinha feito nada, Abraão não tinha pensado em nada, mas o Senhor o chamou. O Senhor disse para ele: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai desta terra, tu vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te dar uma revelação, eu vou te mostrar aquilo que tu precisas saber, o batismo verdadeiro. Eu vou te mostrar que eu tenho um profeta na terra. Eu vou te mostrar uma ceia verdadeira. Eu vou te mostrar a santidade. Eu vou te mostrar que eu estou aqui, que eu vim, e eu vou me revelar a ti. Depois disto, aos poucos, tu vais sabendo, até quando eu me encontrarei contigo. Eu vou te dar um pão e vinho, eu vou ser o teu Melquisedeque, eu vou te dar ali a ceia verdadeira, eu vou mostrar para ti tudo, eu vou revelar, até chegar a hora da promessa, até chegar a hora que eu vou me manifestar em carne humana e vou estar contigo, almoçando na tua tenda. Eu vou estar ao teu lado, em carne humana. Eu vou me manifestar como o Filho do Homem, e tu vais saber quem eu sou. Eu vou revelar o segredo dos corações. Oh, Abraão, fica tranquilo, eu tenho te chamado para isso. Eu vou me manifestar completamente. Eu vou revelar esta terra para ti, ela é tua. Oh, igreja, Deus tem nos revelado isto, Deus tem nos falado estas coisas, Deus tem vindo ao nosso coração, e Ele tem revelado esta nova terra, esta terra que mana leite e mel. Aqui está o Filho do Homem na terra, mostrando-se para nós, revelando o segredo dos corações. Ele tem vindo aos nossos corações, a sua palavra, revelando-se para nós de uma maneira tão tremenda e poderosa. Devemos nos apegar a Ele, devemos nos segurar a Ele, devemos realmente recolhê-lo em nossa casa, recolhê-lo em nossa tenda. Oh Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, pelo encontro do Senhor conosco, pela visita do Senhor em nossa casa, em nossa tenda, Pai. Agora, Pai, nós queremos, Senhor, que o Senhor continue abençoando esta igreja, o decorrer desta semana, o amanhã, Senhor, o domingo, Pai, a ceia do Senhor. Meu Deus, ó Pai, que o Senhor abençoe o retorno dos teus filhos até seus lares. Guarda-nos, ó Pai, porque confiamos em Ti, no teu grande amor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço as tuas bênçãos, e que o Senhor guarde o teu povo e segure eles em tua presença, em nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe, Deus vos guarde, vos leve em paz, em nome de Jesus Cristo.